Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como então a gente vai criar um novo projeto, de robótica sem a necessidade de utilizar o projeto já criado e também como a gente faz, desenvolve um programa justamente para fazer a movimentação, o pick and place de uma pecinha do alimentador para o pallet. Então a gente vai desenvolver juntos esse programa, tá bom? Esse vídeo é dando sequência, dando continuidade aos vídeos anteriores de como criar um projeto do zero utilizando o Cyrus Education e também como fazer ou desenvolver um programa inicial, tá bom? Vamos lá. Tem duas maneiras da gente criar então esse projeto. A primeira maneira é utilizando o Project Manager. Então aqui no Project Manager a gente tem Projects, eu clico com o botão direito e eu posso então criar em New. Então aqui quando eu dou New, eu estou criando um novo projeto. O projeto já existente é esse Pallet Assembly, onde dentro dele, relembrando, nós temos os programas, o programa 01 que eu tinha já criado, e o Pallet Assembly.mb4, que é o programa default que já vem criado para este modelo. Então nós vamos criar agora um novo projeto, onde dentro desse novo projeto eu posso então criar outros programas. Então o que eu vou fazer? Eu posso ir dessa maneira que eu mostrei agora, Project ou New, ou ir em File, New e File. Como esse robô é um robô Mitsubishi e utiliza a linguagem Melfa Basic 4, então eu vou usar Melfa Basic 4 e aqui agora eu tenho a opção de criar um Project. E nessa opção, então, eu vou criar meu projeto, eu vou chamar de projeto. Projeto Pallet 01. Projeto Pallet 01. E posso então dar um OK. Muito bem. Na medida que ele criou então o nosso projeto, projeto Pallet 01, eu tenho aqui os arquivos do projeto. Lembrando, sempre dentro de um projeto eu tenho que ter o arquivo de programa, que é a extensão MB4, e o arquivo de posições, que é a extensão .pos. Então vamos criar esses dois arquivos. File, clica com o botão direito, New, Programa. Então ele já sugere o nome do programa com o mesmo nome do projeto, Projeto Pallet 01. Eu vou fazer o seguinte, o meu programa vai se chamar apenas Pallet 01, que está dentro do projeto Pallet 01. E aí eu dou um OK. Diminuir aqui, agora eu vou criar a lista de posições, então add new. E a minha lista de posições vai ter o mesmo nome do programa, position list. Vai ter o mesmo nome do programa, que vai ser position list pallet01.pos. E dou um OK. Muito bem, então nós já temos aqui criado o nosso pallet01.mb4, nosso pallet01.pos. Eu posso fechar todo o restante, que esse restante aqui que a gente já tinha utilizado anteriormente, não vou precisar mais utilizar. Então agora eu estou começando um projeto e um programa do zero. E esse programa, o que nós vamos fazer? Nós vamos justamente criar uma aplicaçãozinha de pick and place, ou seja, pegar aqui a primeira pecinha e colocar então no pallet. Simples dessa forma. Bom, muito bem. A primeira coisa a ser feita então é a gente criar a lista de posições. Então vamos fazer isso. Como é que a gente faz? Então eu venho em Programming, Teaching, e eu vou então movimentar o robô para as posições que eu quero. Então a primeira posição que eu quero é justamente a posição de repouso, que eu vou definir, por exemplo, a minha posição de repouso nesta posição. Então eu só acrescentei 90 graus aqui no punho. Muito bem, essa é a minha primeira posição válida. Então agora, o que eu vou fazer? Deixa eu só ajeitar as janelas, para que a gente consiga utilizar a lista de posições. Então ela está aqui.
Muito bem, então essa é a primeira posição do robô. E aí, então eu clico com o botão direito e Insert Position. Agora, eu vou gravar a posição de pega da peça e também a posição de soltar a peça aqui no pallet. Essa posição de pega eu vou chamar de P1, ou desculpa, P2, e a posição de colocar aqui no pallet de P3. Então vamos movimentar o robô até lá. Eu vou mudar a coordenada de movimentação cartesiana, que a referência está em base, para TCP. TCP é o Tool Center Point. A referência que sai da base, ela passa a ser a nossa ferramenta. Essa bolinha amarela é a indicação do TCP. Então agora a movimentação do robô vai ser em relação a posição do TCP. E por que isso? Porque eu vou trabalhar com a garra inclinada para pegar justamente a peça. Então é melhor trabalhar no eixo cartesiano em relação à ferramenta por ela estar inclinada. Como a gente pode ver, a posição da garra do robô está perfeitamente alinhada com a posição da peça. Então essa posição agora eu vou chamar de P2. Então eu clico com o botão direito e dou um Accept Position. Ou melhor, desculpe, Insert Position. E aí essa é P2. Bom, para gravar a próxima posição, que é P3, a posição lá no pallet, e eu vou definir P3 como sendo essa posição, a primeira posição válida do pallet, eu vou fechar a garra e vou levar a peça junto. Porque o robô, como ele vai estar sempre transportando a peça para essa posição, então eu preciso gravar aquela posição com a peça. Então, para fechar a garra, basta selecionar aqui a opção Close. E aí ele fecha a garra. Agora, movimentar no eixo Z. Então essa posição para mim é a posição P3. Então eu clico com o botão direito e clico com o botão direito sobre o programa primeiro para aparecer a posição Insert Position. Desculpe, Insert Position está aqui. Ok. Então nós temos as três posições que a gente quer utilizar no nosso programa. Né? Agora, o que eu vou fazer? Eu posso fechar o Teaching, a movimentação do robô, e aí sim começar a desenvolver então a minha lógica de programação. Muito bem. Então vamos começar. Linha 10. Vou dar um título a esse programa. Então esse programa. Primeiro programa de Pick and Place. Então a linha 20. Move. Comando de movimentação. Né? Esse comando é um comando que não tem trajetória definida, então é um comando com trajetória aleatória e vai na velocidade mais rápido possível até atingir a posição desejada. Então o robô sempre vai executar esse comando. Ele define a trajetória por cálculo matemático e vai alcançar a posição da melhor forma que o resultado de cálculo dele obtiver. Então nesse caso, o que nós vamos fazer? Colocar move P1, que é a minha posição inicial. Posso até colocar aqui um comentário. Posição inicial. Na linha 30, eu vou certificar, eu vou garantir que a minha garra vai estar aberta no início, ou quando o robô estiver na posição inicial. Então, para abrir a garra, eu coloco o comando de hclose, hopen 1. Então, abrir a garra.
linha 40. Então o robô vai estar na posição inicial com a garra aberta. E aí o que eu vou fazer? Bom, vou dar início então ao processo, né? Como aqui nós não estamos ainda utilizando sensores, botões e nada, então o robô vai simplesmente começar automaticamente, né? Então ele vai se movimentar, move, vou sempre usar as letras maiúsculas, tanto faz, tá? Eu já tinha mostrado isso no vídeo anterior, mas eu gosto de usar tudo maiúsculo. E aí move para a posição de pegar a pecinha no alimentador é P2, mas eu não posso mover diretamente para P2, eu tenho que mover para uma posição de aproximação a P2. Então, existe uma sintaxe já desenvolvida em Melfa Basic que é move P2, no caso que é a posição que eu quero, vírgula, um valor deslocado em Z. E nesse caso é deslocado 50 milímetros em Z. Né? Então, por que menos 50? Porque a referência é a garra. Então, o Z- da garra, ele sobe, ele desloca a garra para cima. E o Z- da garra desloca a garra para baixo. Se fosse a referência base, seria o contrário. Né? As coordenadas cartesianas da base, o Z- sobe, né? Faz com que a garra suba. O Z- faz com que a garra desça. Então, é por esse motivo que é menos 50. Então, posição, vou colocar posição de aproximação em P2. Tá? P2. Poderia ter escrito tudo maiúsculo nos outros também, mas tudo bem, vamos lá. Então, a próxima posição agora é para pegar a peça. Então, para pegar a peça, eu tenho que descer com uma trajetória definida. Eu não posso descer com um move, porque o move é a trajetória aleatória, ele pode colidir com a peça. Para descer e pegar a peça, já que eu estou bem próximo à peça, nessa situação, na linha 50, então eu vou usar o comando MVS, que é um comando de trajetória linear. Então é MVS P2. Muito bem. Uma boa prática na robótica é sempre quando você vai se posicionar nas posições finais de pega e de solta, é interessante reduzir a velocidade do robô. E como que eu reduzo a velocidade do robô? Utilizando o comando override. Então olha só que legal que eu vou fazer. Eu vou dar um salto. Aqui, ó, tá vendo que agora eu vou inserir uma linha entre a 40 e a 50. Então eu vou criar a linha 45, porque eu vou criar esse override. Então é OVRD, OVRD, e vou diminuir, por exemplo, para 30% da velocidade máxima do robô. E aí agora todos os comandos de movimentação que vier abaixo desse override vão estar em 30%. Então MVS P2, linha 60, o que eu tenho que fazer? O robô já está lá para pegar a peça. Só que para garantir que ele esteja realmente na posição final e eu feche a garra, eu vou dar um pequeno delay, um delay de 0.5, para que haja o término, né, da inércia de movimentação mecânica do robô, e aí sim, então, ele fecha a garra. Isso é uma boa prática também em programação em robótica. Então, fechar a garra é o hclose 1. E também para se deslocar para cima novamente, eu também vou dar mais um delay, ou seja, para dar tempo da garra fechar completamente. Se eu tiver sensor na garra é melhor ainda, né? Mas nesse caso, na nossa aplicação, não temos o sensor, então a gente vai dar um pequeno delay, 0.5. Né? Então, recolocando aqui os comentários, diminui a velocidade para 30%. Aqui vai para a posição de pega da peça. Aguarda meio segundo. Aqui fecha a garra e aguarda meio segundo. Muito bem. Próximo passo, então, ele fechou. Agora eu vou deslocar novamente para cima. Então, 90, linha 90 é o mesmo
comando que eu já inseri. Então basta eu fazer o quê? Ctrl C, Ctrl V, ó. Só que note, eu posso voltar com o comando de movimentação aleatória, ele já está lá na peça, ele está com a peça pega, né? Eu posso simplesmente sair com qualquer trajetória que eu quiser? Não. Então, eu vou usar aqui um MVS. Que é a posição de aproximação em P2. E agora sim eu vou para uma posição de aproximação em P3. Então, move P3, menos 50. Posição de aproximação em P3. 110. Qual que é o próximo passo? Então é deslocar até P3 com MVS. MVS P3. Então aqui nesse caso, posição P3. Posição de soltar a peça. E agora eu vou simplesmente repetir algo que eu já até fiz, né? Dar o delay, fechar. No caso eu vou abrir a garra e depois eu vou dar mais um delay. Mas eu posso fazer o quê? Ctrl C, Ctrl V e ajeitar esse código, né? Então eu cheguei na posição, eu dou o delay, né? Aguarda meio segundo. Ao invés de H close vai ser H open. A linha 130 e a linha 140, outro delay. Então aqui ao invés de fechar a garra, vai ser abrir a garra. Beleza. Muito bem. E depois que ele terminar isso, então a linha 150 retorna para a posição de aproximação MVS P3, menos 50. Nosso programa, eu posso finalizar aqui com o comando end. E aí, então ele está pronto, né? Então, para a gente executar esse programa, eu vou compilar. Está compilado, né? Então 0 erros, 0 warnings. E aí pronto, eu posso então resetar aqui a minha simulação e mandar executar então o programa. Então tá sendo executado aí linha a linha daquilo que a gente fez. Muito bem, funcionou legalzinho e é isso. Então espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos. Obrigado.